barba, cabelo e bigode. Vasco começa 2024 da forma como a gente esperava, com o pé direito, e vence 2 partidas ontem, uma referente ao campeonato estadual e outra referente ao torneio lá no Uruguai. Vamos falar muito sobre essas 2 partidas. Você, torcedor Cruz Maltino, tem que comemorar e comemorar muito essas 2 vitórias do Vasco, e depois eu explico por quê. E a gente vai falar muito aqui sobre a questão envolvendo reforços, porque após a partida, o Emiliano, lá no Uruguai, filho do nosso treinador Ramon, foi tácito, foi explícito e disse: olha, estamos felizes com o elenco, mas é necessário se reforçar. E ele falou sobre Gustavo Cuejá, e a gente vai passar outras situações que estão aí sendo ditas no mercado da bola. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, ontem o Vasco da Gama venceu as 2 primeiras partidas. Ah, Laureano, mas o campeonato estadual é molezinha. Ano passado, o Vasco da Gama foi fazer aquele torneio lá nos Estados Unidos, não teve êxito e foi difícil de se classificar para as semifinais. O Vasco ontem venceu o Boa Vista, venceu ali com folga. Fiquei muito contente de ver que alguns jogadores estão se recuperando, como é o caso do Capasso. O Capasso jogou muita bola ontem, jogou ali com a cabeça aberta, cheio de ponto, fez um gol, cabeceou outra bola na trave. Esse Leandrinho é uma grata surpresa. O Vasco está com um lateral esquerdo muito bom ali para poder fazer as substituições quando o Piton não tiver condições de jogo. E o seguinte, né, o Lucoleriano ontem também é um jogador que demonstrou certo talento, que com a cabeça no lugar poderia aí ajudar o Vasco da Gama. O Vasco vence por 2-0, gol do Capasso, né? E depois o Leandrinho meteu um golaço, gol de placa, primeiro gol do menino. E o Vasco foi lá no Uruguai e simplesmente teve gente falando aí, mas é jogo treino. Não, não é jogo treino. Era um jogo referente ao torneio lá do Uruguai. E se o Vasco perde, todo mundo ia falar um time de refúgio. E ontem o Vasco jogou contra o São Lourenço, que vai disputar Libertadores das Américas. O Vasco ontem ganhou de uma equipe que está classificada para a fase de grupos da Libertadores. Não é para série preliminar de Libertadores. Então tem que comemorar e comemorar muito. Esse elenco do Vasco da Gama aí, Laureano, aonde que ele pode chegar? O elenco do Vasco da Gama, ele pode ali disputar, competir, né? Esse time do Vasco compete, disputa com qualquer time aí do Brasil. A gente viu isso no Campeonato Brasileiro ano passado, é a mesma base, reforçada ali de bons jogadores. Gostei muito do Robert Rojas, Leão, gostei muito ali do nosso João Vitor, mas, assim, para disputar título, o Vasco precisa se reforçar e se reforçar bastante. O Vasco precisa pelo menos de mais 4 reforços, principalmente ali no setor de meio campo, porque o Zé Gabriel não é esse jogador para o Vasco, o Praxedes também não é esse jogador para o Vasco. O Vasco precisa de 2 pontas, 2 ponteiros ali pelo lado direito e pelo lado esquerdo. A gente já viu aí que o David realmente não é isso tudo, e ontem o próprio Emiliano Dias deixou essa situação muito clara, muito explícita
aí para o torcedor do Vasco. E vamos colocar aqui com fonte o que ele falou ontem, após a partida. Ele disse o seguinte: ó, precisamos reforçar. E ele também falou sobre a situação aí do Gustavo Cuejá. Cuejá é um jogador de personalidade, jogador de seleção, trabalhamos com ele e sabemos o que ele pode dar. Tomara que venha para o Vasco, é um grande profissional, uma pessoa extraordinária, mas não depende de nós, disse o filho do Ramon Dias. Então, ele confirmando aí que tem negociações realmente com o Cuejá. Entre o Vasco, né, e o jogador, está tudo ok. O Al-Shabaab aceita sim liberar o jogador, mas a 777 tem que fazer o depósito lá, tem que pagar, certo? O jogador já, diminuiu R$1 milhão ali de reais no seu salário, está fazendo de tudo para vir jogar aqui no Vasco da Gama. E aí, com o Cuejá ali no meio campo, já melhora muito. Ontem a gente também teve uma informação sobre o Luciano Rodrigues, que é um jogador aí que desperta aí interesse de vários clubes, como River Plate, o próprio Feyenoord, né, lá da Holanda, também veio uma proposta para o jogador, e você vê, nem o Feyenoord, que está na Europa, chegou próximo daquilo que os uruguaios querem. A informação que a gente teve ontem foi a seguinte, né, que o Vasco abandonou a negociação com o Juan Esforza justamente para poder dobrar ali a pedida para o nosso atleta, né, o Luciano Rodrigues. O Luciano Rodrigues falou ao BTP Esporte e disse que essa situação dele vai ser resolvida aí quando ele voltar do pré-olímpico. O Vasco precisa se reforçar, pelo menos ali para 4 posições, aí sim. Se o Vasco traz o Cuejá, o Vasco traz o Luciano Rodrigues, Laureano, é difícil, cara. O Vasco tem que contratar. O Vasco tem que contratar, o Vasco é para quem acredita. Vocês podem ficar tranquilos que com esse time que está aí, vergonha o Vasco não vai passar. Você pode questionar a qualidade de alguns jogadores, mas entrega, força de vontade, não tem. O Vasco se reforçou muito bem para o setor defensivo, está faltando ajeitar a posição de volância e os 2 homens lá de lado de campo para dar suporte ali para o nosso Vegete, certo? E o seguinte, né? O que chamou muito a atenção, né? Você imagina, chegando aqui o Cuejá, chegando o nosso Luciano Rodrigues, cara, o que chamou muito a atenção ontem foi essa situação aqui, ó. Vou colocar para você. O Payet está jogando muito. Diminuiu aí, perdeu 9 quilos, tá? E eu me despeço de vocês aqui nesse vídeo, nessa edição. Ouvem o que o Paulinho falou. Sim, sem dúvida, é uma vitória muito importante para nos dar confiança cada vez mais na preparação para o início da temporada. Estamos felizes pela vitória e dar continuidade, que a gente quer muito mais esse ano. O espírito é de alegria, de união. O espírito dentro do Vasco hoje não é de pessimismo, não é de deslealdade, certo? Então, comemorem sim, porque o Vasco ontem ganhou de um time que vai disputar a Libertadores na fase de grupo. Se tivesse perdido, os oportunistas iriam falar, né? Se tivesse perdido para o Boa Vista, a mesma coisa. Comemora. Barba, cabelo, bigode, que venha no dia 21, tanto a equipe do Maldonado como o Sampaio Corrêa, que a gente vai atropelar. Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu!